Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Pedra da Audiência. Esta semana temos como convidado um campeão de bilhar, nada mais, nada menos do que Rui Costa. Rui Costa é um atleta federado de bilhar, um atleta de competição. Rui Costa, muito boa tarde, obrigada por aceitar o convite. Boa tarde. Para estar aqui hoje no Pedra da Audiência, na nossa RTV, Regiões TV. É um prazer. Antes de mais, quem é concretamente o Rui Costa? Quem está por detrás do bilharista? Digamos, isso é a parte mais fácil que nós temos de falar, do que nós somos atrás de qualquer atleta, atrás de qualquer profissional. Está sempre o ser que nasceu, cresceu, foi educado segundo determinados valores familiares e que se torna, digamos, conforme a vida nos leva, ou para a esquerda ou para a direita, ou mais em frente, a traçar determinados caminhos. No meu caso concreto, eu sou natural de uma terra de hoquistas. Valongo. Valongo, exatamente. Onde o sonho de qualquer criança era ser atleta de hóquei. É verdade. Era seguir o caminho dos Américos, dos Noras, tanto daqueles que eram, na altura, os mais conhecidos. Mas, infelizmente, por uma razão ou por outra, os sonhos às vezes não se concretizam, ou desviam-se. No meu caso concreto, por volta dos 3 anos de idade, apanhei o sarampo, que é a coisa mais normal nas crianças, então na altura era normalíssimo. Originou, dizendo os médicos mais tarde, que foi por isso uma bronquite asmática, que também era. Claro. Também dentro de uma certa normalidade, na altura não havia os tratamentos que há hoje. A medicina não estava tão avançada, não é? Completamente diferente. Sei que teve problemas de asma, mais ou menos até ali à idade dos 13 anos. Era normal, ainda hoje é normal, que os miúdos, quando nascem ou em pequenos, têm asma, a chamada bronquite asmática. É verdade. Ela pode estacionar por volta da altura da puberdade, portanto, pode haver ali. Verdade. De qualquer maneira, na altura, no meu caso, havia muitos testes, havia muitos tratamentos, havia muitas vacinas, nada confirmado como hoje. Hoje temos vacinas, temos antihistamínicos, temos uma série de avanço de tecnologia médica que na altura não existia. E aquilo, pronto, algumas vezes eram crises de grandes caixas de cortisona. Sim, para poder, sofrem muito com esse para poder problema. Aguentar os invernos, a umidade, aqueles. E o médico que me tratou disse-me na altura que qualquer atividade física estava proibida. Porque eu não podia transpirar, porque depois de transpirar ficava pior, ia ter crises, portanto era horrível. Era um menino que tinha que ter muito cuidado na sua infância. Fui criado, como hoje, quase... Uma florzinha, dentro de uma redoma, dentro de uma estufa. Tinha essa noção? Sempre. Sim, e isso, tinha essa noção e ao mesmo tempo, depois, mais tarde, na escola senti até alguma marginalidade com os colegas. O Rui afastava-se. Tinha de passar os intervalos, os recreios esperados. Ou era afastado. Tinha que os ver. A minha vantagem é que eu gostei sempre da atividade física, eu gostei sempre. Sei. Portanto, era uma frustração muito grande não poder ser hoquista ou ser futebolista. Na altura não havia Ronaldos, mas já havia outros ídolos na época. Que eram o caso do Eusébio, o caso do Pavão, do Futebol Clube do Porto. No meu clube, portanto era... É verdade. Era, digamos, o sonho de qualquer criança. Ser um Pavão ou ser um Eusébio, não é? Ou ser um Américo, um Livramento, na altura. É verdade, não havia grandes ídolos. De maneira que vivi aquele período e tive que arranjar uma forma de compensar esta frustração, esta fatalidade, que eu, na altura, as crianças veem tudo como uma fatalidade, é tudo, quando as coisas não são como nós queremos, é uma desgraça. E eu via isso também como uma desgraça. Mas um certo dia, porque em Valongo,
havia, mesmo no centro, o trânsito era relativamente pequeno, estamos a falar dos anos entre 65 a 70, mais ou menos. Claro. Havia um rinque de patinagem aberto onde se jogava, onde o Valongo, as equipas do Valongo jogavam. Mas durante Na altura só com equipas masculinas. Só porque havia, mas hoje só temos havia, as equipas hoje já femininas, feminino, mas, que eu tive cá o Álvaro Figueira, sim, precisamente. patinagem artística, eu conheço o presidente da Associação Desportiva do Valongo desde miúdo. O Álvaro Figueira, O Álvaro Figueira que falou aqui do hóquei no feminino. É um apaixonado e é, digamos, aquilo que ele é aquilo que são os valonguenses. Aquilo é aquele sonho de um dia ver o Valongo campeão. Portanto, aquilo é uma escola. Sem O dúvida. hóquei em Valongo é uma escola, foi sempre um baluarte do hóquei nacional. E de maneira que nesse ringue de patinagem, muito antes de existir o pavilhão gimnodesportivo que hoje onde se jogam digamos, toda a formação de Valongo, era nesse ringue de patinagem mesmo à frente da Estrada Nacional, Porto Vila Real. Portanto, durante o dia era futebol, era hóquei, toda a criançada jogava ali. Exceto Rui Costa. E eu tinha que ficar a ver. Triste. E ainda conseguia ver. Via, porque tinha Ainda os maior colegas de era a escola. frustração. Tinha os colegas de escola e pronto. E a apoiar. E apoiava, gostava mais de uns ou de outros. Mas em frente... Era treinador de bancada. Em frente havia um café. Hoje já não existe. Havia um café que tinha 2 mesas de bilhar no primeiro andar. Exatamente. E então, outro dia, depois fui começando, digamos, a ser desafiado. Porque é que eu não experimentava? E havia senhores adultos que costumavam, no intervalo da hora do almoço, como hoje existem. Ainda hoje existe. Aquele intervalozinho do almoço serve para jogar uma partidinha de Uma bilhar. partidinha. Até eu gosto. E, pé ante pé, não era permitido entrar na sala de jogos, era uma criança, Claro, tinha os meus... claro, teria os meus, na altura, 13, 8, 9, 10 anos já quase no fim da escola primária. E então era desafiado e jogava já com os adultos. Pois. Depois comecei a ser muito requisitado, porque como tinha muito jeito para aquilo, como tinha feito uma dedicação diferente, não me dispersava a jogar futebol ou a jogar outros desportos físicos, essa frustração que eu tinha da parte física serviu para eu me dedicar mais à prática de bilhar e a perceber o que é que dentro de um retângulozinho, é verdade, umas bolas ali, o que é que se pode fazer, o que é que se pode criar, o que é que se pode imaginar. não percebia nada daquilo, nunca tinha jogado. Sou completamente autodidata, nunca passei por nenhuma escola de bilhar, nenhuma formação, nada, zero. Tinha dentro de si, sem saber. Sim, mas eu acho que todos nós temos qualquer coisa dentro de nós que muitas vezes pode não chegar a despontar, mas nós nascemos com alguma habilidade para alguma coisa, seguramente. Verdade. Isso aí eu acredito firmemente nisso. Pronto, o que é que acontece? Esta evolução natural, um dia chegou, por volta dos 13, 14 anos, chegou a minha alegria. Portanto, eu era conhecido por bilhar, era um bocadito gordito e tal, porque não podia fazer a atividade, o exercício. Aos 13 anos, depois de tratamentos, umas vacinas espanholas, não sei o quê, tudo que a gente não sabia o que era. Surgiu um milagre aos 13 anos. Era picado dia sim, dia não. Valeu a pena, deixa lá. E então aos 13 anos, tenho a notícia. Podes correr, podes ir à praia, podes tomar banho, podes fazer o que tu quiseres. Mas após esses tratamentos que também vieram do exterior, para o ajudar o menino, na altura que sofria da asma. Na altura vinham de Espanha, era um tratamento feito especialmente num laboratório qualquer. Sei que valeu a pena, pronto. E nessa altura eu comecei então a dedicar-me. Deixei um pouco bilhar, comecei a dedicar-me mais também ao futebol, a querer ser qualquer coisa de diferente. Oh, Rui, um autêntico milagre na vida do Rui Costa. Na altura em termos foi. de saúde, na altura e para foi. os pais também, não é? Porque os pais também sofrem ao lado de uma criança assim. Mas aquilo é só um estacionar, porque mais cedo ou mais tarde, quem teve ou tem bronquite asmática sabe que mais cedo ou mais tarde, com o desgaste, digamos, do corpo, dos pulmões, tudo, volta
ou em maior ou menor grau, volta. Mas pronto, mas serviu para ter uma vida completamente normal, serviu para jogar futebol, que ninguém pensava conseguir jogar futebol federado em Valongo. Jogou futebol federado em Fui Valongo. atleta júnior, mas tinha pouca habilidade. Comparativamente com o bilhar, tinha muita pouca habilidade. Tinha exames que me permitiam ficar livre do serviço militar e eu não quis. Quis ir ao serviço militar. Quis ser completamente igual a todos os meus colegas de infância, de juventude, de escola, de Que liceu. gostavam de fugir, digamos, entre aspas, ao serviço militar. Muita e gente. o Rui aceitou. Eu sei que fez um serviço militar. Eu fiz o serviço militar, estive na área de transmissões, fiz recruta em Paços de Arcos, em Lisboa, depois vim para o Porto. E aí é que foi realmente o despontar como atleta, digamos, De bilhar. de bilhar. É uma história muito engraçada, porque dentro do dentro do Futebol Clube do Porto existe uma lenda no halterofilismo. Isto foi digamos, por muita gente era desconhecido, que o meu irmão mais velho, com o nome de Campos Costa. Sim, vocês são 4 rapazes e 3 raparigas. Éramos uma família de 10. Que bom! Só com o meu pai como alfaiate, que segurava as pontas para toda a gente. E então, nessa altura, esse meu irmão era halterofilista e é considerado uma lenda do Futebol Clube do Porto. O nome dele como é conhecido, é por Campos Costa. E esse meu irmão teve uma lesão nos pulsos. Os halterofilistas têm sempre as articulações, joelhos e pulsos, é muito complicado, tem muitas lesões. E então teve uma lesão que teve que estar parado cerca de 6 meses para conseguir recuperar, digamos, o normal. Claro. E ele também era muito bom jogador de bilhar. Digamos que havia uma certa competição também entre Tinha irmãos. ali uma competição, colega ali... Havia ali uma competição. E esse meu irmão, um dia, diz-lhe, tu tens a mania que és jogador de bilhar e que és muito bom. E ele para o Rui Costa. Ele, para mim, esse meu irmão, para mim. Tens a mania que és um craque. Há de vir comigo ver bilhar a sério. Eu é que sou bom, eu é que sei, e tu vais ver-me jogar. E então, Vou ser um professor para ti. e só existia aliás, existiam 2 locais onde se jogava bilhar federado, nessa altura. Estamos a falar nos anos de 77, 78. Um ainda existe, que é o Clube Fenianos Portuenses, que fica ali junto à Câmara do Porto. E eu tenho Matosinhos na Rua Brito Capel, que é a rua principal. Sim, sei. Que era o Leixões Bilharista, que hoje... Fica mais ou menos a meio ali. E agora já não existe, como competição não existe. Portanto, eram os únicos 2 sítios onde se jogava competição. E então um dia, combinado com ele, lá fui. Ele ia treinar, estava-se a preparar para subir de categoria na altura. Não me recordo qual categoria é. E estava também noutra mesa dois senhores que eu desconhecia, não conhecia ninguém. Era a primeira vez que entrava nos Fenianos, para mim aquilo era tudo completamente novo. E veio 2 pessoas a jogar. E ele esteve a treinar também. Depois no final, veio ter comigo e disse, o que é que tu achas? Eu sou craque, dizia ele. Dizia dele, o que é que tu achas? Rui. E o que é que tu achas? E eu disse, não vi nada de especial. Disse eu, não viste nada de especial. Olha que naquela mesa aqueles 2 senhores são de segundas categorias e um deles já esteve na primeira categoria. E disse, se eu em pouco tempo não jogar mais do que eles, não vale a pena. Não vale a pena sequer começar, não é? Isso aí é. Vai haver agora um torneio, tipo aqueles torneios de captação. Que era, sim, de captação para futuros bilharistas. Para poder saber se evoluiriam ou melhorariam a sua qualidade, o seu nível bilharístico ou não. E então ele escreveu-me. E eu joguei a primeira competição. Foi o Mano que... Me escreveu, tratou de tudo. Nem taco tinha para jogar. Nem taco tinha para jogar. Sabia o bilhar e as bolas lá no... Tratou de tudo. E então, aquilo começava logo passado uns dias. E eu nunca tinha treinado naquelas mesas. São mesas enormes. Tem mesas com 3 metros. E nunca tinha jogado. Nós aprendemos enquanto miúdos, eram umas mesas mais pequenas. As mesinhas pequeninas até, é verdade. Então, sem treino, sem nada,
em tal dia, primeiro jogo oficial. Nos Fenianos, no Nos Porto. Fenianos. Foi aí que começou. Foi aí que eu comecei. Como competição, foi aí que eu comecei. Foi a rampa de lançamento e a grande prova. Mostra o que E vales. então, logo no primeiro jogo, apareceu-me um indivíduo que já era Raposa Velha. Já era atleta mesmo? Já era De competição. atleta de competição. E era Raposa Velha. E o Rui Costa era um novato. Era um coelhinho, como se costuma dizer. Era um coelhinho. Compreendo. De maneira que joguei essa partida e ficou-me gravado até hoje. Até hoje. As partidas jogavam-se aos 30 pontos. Bom, para explicar um pouco, digamos, aos espectadores aquilo que possam entender mais ou menos de bilhar. O que é o bilhar? O que é o bilhar? O bilhar é jogado dentro de um retângulo, pode ser maior ou mais pequeno. Designa-se o bilhar que não tem buracos. Designa-se por bilhar carambola e que o objetivo é, com uma das nossas bolas, tocar nas outras duas. Sim. Depois existem várias modalidades que, entre um toque numa e noutra, pode ter que bater numa tabela, ou pode ter que bater em 3 tabelas, ou pode ter que ser jogada dentro de determinados quadrados que são desenhados no bilhar. Portanto, isso depois são tudo variantes e regras, Claro, e regras diferentes. Sei que esta partida que se jogava aos 30 pontos, e a dada altura estava eu a perder 22-0. 22-0. Muita coisa mesmo. E eu não? era assim, como é que é possível? Onde eu me vim meter? Como é que eu vou dar a volta? Isto é que foi uma desgraça total. Total. Desgraça total. E a desgraça foi total, mas qualquer coisa aconteceu de repente que eu não consigo explicar. Não foi por treino, não foi por conhecimento. Foi só por jeito natural. Acabei por perder essa partida 30-27. E no final, muito zangado. Mas muito zangado. Virei-me para o meu adversário e disse: senhor, nunca mais na sua vida me ganhou uma partida. E ele ficou assim a olhar para mim. É verdade o que lhe estou a dizer. Nunca mais ganhou uma partida. O que é certo é que nunca ganhou e jogou várias vezes comigo. E nunca mais ganhou. E muitas vezes falávamos nisso. Mas aquilo serviu, digamos, para despertar um bichinho diferente. Porque, por muito que nós queiramos, jogos a dinheiro, Sim. em que rapazes que se jogava, aqueles jogos a dinheiro de café, em que eu tinha sempre alguém que me vinha pegar no braço: anda cá que eu sou teu sócio, eu sou teu manager e tal, eu é que vou tomar conta de ti. Claro. Não precisávamos ter dinheiro porque havia alguém que tinha dinheiro e que gostava que nós jogássemos, porque depois o lucro que existisse era para dividir pelos dois. Então havia já o sentido empresarial a funcionar entre rapazes. Exato. E então, para dar sequência, digamos, ao aspecto da competição, que realmente é muito diferente, é mais, digamos, é mais nervoso, tem uma tensão diferente do jogo, porque assim, de jogar para um título não tem a ver com jogar para um valor monetário, são coisas completamente distintas. Completamente. Não há dinheiro que pague uma vitória, título, uma taça, não é? Um é mais importante que o outro, mas são digamos, claro, lutas diferentes. E então comecei-me a apaixonar pelo jogo, a dedicar, a aprender a geometria, a matemática, a física que tenho. E no meu tempo, enquanto ao serviço militar, fizemos uma malandrice muito grande. Eu e um colega meu fizemos uma malandrice muito grande. Coisas de juventude. Ao capitão da companhia. Que é tão bom recordar. Então? Ao capitão da companhia. Então, nós saímos da recruta, eu e um rapaz de Gaia, e éramos inseparáveis, éramos amigos inseparáveis. E então diz ele para mim assim: como é que nós vamos passar aqui a tropa? Isto é uma chatice. Temos que vir para aqui de manhã. Estava em Arca d'Água. Arca d'Água, na cidade do Porto, sim, sei. Na cidade do Porto, que era a Escola Prática de Transmissões. É uma chatice isto. Vamos ter que ficar aqui na oficina da rádio, o dia inteiro, de manhã à noite. Olha, eu vou-me inscrever no Instituto de Inglês, a ver se consigo. Claro, claro. A ver se consigo umas folgas. Acredito. E então eu comecei a magicar, dizer: tu vais te inscrever no Instituto de Inglês, eu estou a escrever no Instituto de Alemão. Em que dias te vais escrever no Instituto de Inglês? Perguntei-lhe eu. Aí vai ser, à sexta-feira normalmente saímos mais cedo da tropa, vai ser segundas e quartas. Pronto, ok. Eu vou-me inscrever às terças e quintas no Instituto de Alemão. A sério? A sério. Sprechen Sie Deutsch?
E o engraçado é que foi uma marotice tão grande, Acredito. enquanto não fomos descobertos, foi uma marotice tão grande, porque aquilo era uma espécie de dá-se o nome de toque de ordem e uma autorização para sair Exato. antes da hora marcada. Digamos que o serviço militar, naquela altura, pós-recruta, tinha um horário normal, 8h30, 5h30 da tarde, normalmente. E lá aquelas formaturas, aquelas coisas obrigatórias, que a gente depois saía, desde que não tivesse serviço, tivesse que lá ficar de noite, podíamos sair. E então, esse estoque de ordens que ele tinha à segunda e à quarta, eu à terça e à quinta, servia para passar de um para o outro através do muro do quartel. Acredito. Resumindo e concluindo, todos os dias, depois do almoço, nem eu nem ele estávamos lá, de segunda à quinta. E os outros ficavam danados. Como é que era possível? Andamos sempre com toques de ordem. Claro. À sexta-feira já era o toque de ordem normal, depois do almoço já nem podia. E assim, eu aproveitei esse período e durante muito tempo, praticamente o serviço todo militar, eu treinava a tarde toda bilhar e foi aí que realmente o grande salto como Já atleta, mesmo enquanto tu cumpria o serviço militar. foi nesse período mesmo de serviço militar o grande salto e a grande descoberta para mim, o bilhar federado. E isso permitiu-me ser, digamos, convidado para representar o Futebol Clube do Porto, nessa altura. Começaram a aparecer os resultados e, naturalmente, fui convidado. O Rui Costa começou a ser um nome falado. Constava-se que Digamos havia aí que- alguém que começou e que se está a Né, fazer não, é atleta muito, na área. não é muito normal no bilhar carambola aparecerem jovens com valor. É difícil. O Rui foi um desses valores. Na altura, apareceu na na altura, altura. sim, porque todos os outros já tinham bastante mais idade. E então entrei na equipa do Futebol Clube do Porto. Em 77, 78, as equipas são compostas por 4 jogadores. De 1 a 4, que jogam contra os adversários de 1 a 4 da outra equipa. E eu, como número 4, fui titular e ganhei os jogos todos, a nível nacional. Começou logo tudo falado, Claro. o valor que estava a descontar. O que é que acontece? Acontece que fomos campeões nacionais e tivemos acesso a uma final, que é uma fase final que era com 5 equipas de toda a Europa, para disputar e saber quem era o campeão europeu. E essa prova foi organizada no antigo Estado da Luz, no Salão Nobre, por um senhor Sim. chamado António Figueiredo. Era uma pessoa grata no bilhar, que já faleceu. Desgraça das desgraças. Os mesmos mesmo o Benfica, como clube organizador, e que eu tinha ganho Claro. os 2 jogos, nessa fase final, perdi os jogos todos, joguei 0. Foi por sentir que estava com Uma responsabilidade o muito Sport grande. Lisboa-Benfica? Não, Era havia outras o equipas. peso da responsabilidade. Havia outras equipas estrangeiras. O Futebol Clube do Porto Não. é um clube grande. Sim, mas na altura estamos a falar em Pois. anos passados. E mesmo com as equipas estrangeiras, portanto, aquela mudança de competição nacional para competição internacional Claro. criou muita responsabilidade. Eu próprio é que me criei uma responsabilidade exagerada e se calhar pus a minha expectativa tão alta Pois. que aquilo depois saiu uma desgraça. Sei que até disse algo do género, isto cá com o SLB, não é? É uma responsabilidade. Se não foi assim, foi mais ou menos. não, é, não. Rui Costa? Rui Costa, nós vamos continuar. Tem uma belíssima história de vida, sem dúvida. Nós vamos voltar na segunda parte com este nosso convidado, que é um atleta de competição de bilhar, Rui Costa, no Pedra da Audiência. Volte connosco, até já.